Nesta edição, o programa TVDH fala sobre direito à cidade com justiça socioambiental. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, recebemos o arquiteto e urbanista André Araripe, educador da ONG FASE Pernambuco e integrante da articulação Recife de Luta. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Enquanto esperamos pelo transporte público, nas paradas de ônibus, estações de metrô e terminais integrados, as conversas geralmente giram em torno de algumas queixas recorrentes. É do calor que não dá trégua, da chuva que alaga tudo, do ônibus que parece não chegar nunca e quando chega é caro, lotado, inseguro, e nele que você vai ter que encarar ainda um trânsito complexo, que te faz chegar em casa muito mais tarde do que o necessário para dar conta de tantos afazeres e ainda descansar, o que nem sempre é possível. No bairro, a rua não é asfaltada, a calçada é cheia de lixo, a lâmpada dos postes não ilumina mais do que uma vela. Isso para não falar do saneamento básico que mal existe. Esse cenário pode até parecer genérico, mas é a realidade de boa parte da população brasileira. Como prova disso, temos dados alarmantes. Sobre a questão da moradia, em 2002 o CadÚnico registrou mais de 230 mil pessoas em situação de rua. Sobre questões climáticas, a pesquisa Natureza e Cidades, apoiada pela ONU, constatou que 1 a cada 3 pessoas se sentiram impactadas ou tiveram familiares impactados por fenômenos climáticos extremos, como chuvas fortes e ventanias. Sobre saneamento, dados do IBGE indicam que cerca de 22 milhões de moradias no país não contam com coleta de esgoto. E por volta de 9 milhões de moradias não têm acesso à rede geral de água. Os dados e o cenário nos desperta várias inquietações. Quem tem direito à cidade? De que modelo de cidade estamos falando? Como as questões ambientais e sociais se cruzam? É com essas e outras interrogações que vamos conversar hoje com Manuel Moraes e André Araripe. Sejam muito bem-vindos ao TVDH. No começo do programa eu sempre dou um pouquinho daquele crédito de vocês, mas eu sempre acho muito mais genuíno vocês mesmos se apresentarem. Então, André, por favor. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade. Esse é um tema extremamente importante, né, de ter espaço para debate, é um tema que impacta, como você falou, boa parte da população brasileira e eu tenho na minha vida aí me dedicado a ele há 30 anos, pelo menos, que eu me dedico a esse tema da defesa dos direitos humanos como um todo, mas em especial do direito à cidade. E eu tenho na minha trajetória focado muito, Marcelo, nessa questão do direito, dentro desse amplo leque do que é o direito à cidade, como você aqui exemplificou, ao tema, sobretudo, do direito à participação da população nas decisões da cidade. Porque essa cidade desigual, essa cidade com esses números que você mostrou aqui, alguns para a gente, ela é resultante muito do poder de influenciação da população sobre os destinos da cidade. Então, minha vida tem sido muito dedicada a promover o direito à participação, lutar e defender o direito à participação política de quem vive na cidade, né, nos destinos da cidade, e também sobre o destino dos recursos da cidade. Boa parte dos direitos que você citou aqui, ou da ausência deles, é resultante de políticas públicas. E essas políticas são financiadas com recursos públicos. Então, democratizar o destino desses recursos, democratizar a decisão sobre esses recursos é fundamental para que a gente tenha, enfim, uma situação mais equânime, né, na cidade, de acesso aos direitos, de acesso a esses serviços que a gente está citando aqui. Então, minha trajetória de vida tem sido essa. Atualmente estou na FASE aqui em Pernambuco. A gente tem um programa aqui que trabalha o tema do direito à cidade com justiça socioambiental, e aí tem um monte de tema aí, de assunto para a gente tratar. Então é uma pessoa certíssima para estar aqui conversando com a gente, né? Tem um bocado mais, viu? A gente compõe uma articulação Recife de Luta aqui, uma série de organizações da sociedade civil.
de movimentos sociais aqui no Recife que se articulam e se organizam para defender, lutar e lutar por esses direitos. Maravilha. Manuel, eu já vou pedir para você se apresentar também, mas pegando carona aqui na fala de André, né, que ele falou muito o sentido do direito à cidade com a população efetivamente participando dos processos de decisão, dos processos de destinamento do orçamento público. Então, Manuel, além de pedir para você se apresentar para quem está nos acompanhando, queria que você também falasse quais são os mecanismos legais que prevê essa possibilidade hoje de participação popular na vida política, democrática da cidade. Obrigado, Marcelo. Veja, meu nome é Manuel Moraes, eu sou titular da Cátedra Alder Câmara, professor da universidade e militante de direitos humanos. Na verdade, é o que eu sou, né? Defensor de direitos humanos. Marcelo, sua pergunta é muito importante. Veja, o principal documento que dá e que garante essa participação social é a Constituição. Foi a nossa Constituição de 88 que garantiu amplos direitos das pessoas aos bens que nós chamamos de direitos econômicos, sociais, culturais, não é? Como também os direitos civis e políticos. Então, a nossa Constituição cidadã, ela ressignificou esse território, que antes era um território muito, digamos assim, segregado, não que hoje não seja, mas profundamente demarcado por uma legislação autoritária, que foram 21 anos da ditadura militar. E essa, portanto, Constituição Cidadã consagrou a ideia de que a cidade é um lugar dos direitos humanos. Consagrou a perspectiva da inclusividade, da inclusão social, da possibilidade de que você tenha não uma visão de morros e planície, mas a visão de um todo que não é só o local, mas é um todo continental, latino-americano. Veja, o Brasil se integrou à Constituição 88 com os tratados internacionais de direitos humanos, inclusive no ambiente dos direitos não só urbanísticos, mas também sociais dentro desse contexto. Então, o direito à cidade, como muito bem disse, é fruto dessa luta política internacional, mas também latino-americana, de uma percepção de que essas desigualdades são fruto de um capitalismo. Nós temos um sistema político que exclui, né? E nós precisamos ter um sistema de direitos que freie essa, digamos, segregação que o capitalismo impõe, né? Em movimentos pendulares, que coloca a população mais pobre à margem, inclusive, da cidade, criando um fenômeno que hoje a gente percebe nos centros urbanos mais complexos, que é o centro, o que era antigamente um centro pulsante de vida política da cidade, praticamente morta. André, eu vou pegar emprestado no texto da abertura, eu trouxe algumas interrogações, e aí eu queria saber de ti, a gente já conseguiu minimamente falar sobre o que é o direito da cidade, alguns elementos que o envolvem, mas que cidade é essa que a gente fala? Porque a gente é muito atrelado ao modelo de cidade com base no sistema capitalista, né? Uma cidade muito próxima a uma mercadoria, uma cidade muito próxima de uma indústria, de um comércio. É uma cidade capital, é uma cidade de negócio. Como é que é? Como é que funciona? É essa cidade que a gente luta Não, a para ter? cidade que a gente luta é aquela cidade onde a população tem acesso pleno aos recursos da cidade, aos recursos naturais, sobretudo, à terra urbana. Acho que nesse debate tem uma centralidade que é o acesso à terra, e ele é estruturante na formação das cidades. E, historicamente, o acesso à terra ele foi segregado, né? O acesso à terra ele é garantido para aquelas populações, sobretudo, e aí tem um recorte não só econômico, mas um recorte de classe, né? Mas também um recorte de raça, né? E um recorte também de gênero. Então, a população indígena foi expulsa de suas terras, a população negra, após ser escravizada, ela não teve acesso a terras, nem a terra rural, nem a terra urbana, e a essas populações ditas marginalizadas, coube sempre os espaços menos adequados, digamos assim, para a moradia. Como forma de resistência, essas populações foram ocupando espaços, né, na cidade, foram garantindo sua sobrevivência, sua reprodução física, econômica, em lugares, em geral, com muito pouca condição de habitabilidade, mas foram ali sobrevivendo e se adequando. Então, o desafio a cidade que a gente quer é a cidade onde onde toda a população tem acesso, sobretudo, à terra adequada, tem acesso aos serviços, né, que a cidade oferece. A cidade em si é esse lugar da oferta de serviços, né, o lugar privilegiado da oferta do transporte, como você citou na abertura, né, do ir e vir, a serviços que garantem a sua sobrevivência, como abastecimento d'água, o acesso à sua própria reprodução econômica, né, atividades econômicas, e isso não se dá de forma igual, como você bem
apresentou. Então, a cidade ideal que a gente busca é essa cidade que, além de tudo isso, volta ao tema da democratização. É a cidade onde todo cidadão e toda cidadã tem o direito de participar politicamente do destino dessa cidade, das decisões sobre essa cidade. E no próximo bloco a gente vai pegar um caso na reportagem sobre violações do direito à cidade e da participação popular dentro desse contexto, com o repórter Rafael Negrão. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre direito à cidade com justiça socioambiental. Agora a gente acompanha a reportagem de Rafael Negrão. O Fórum SUAP, Espaço Socioambiental, tem atuado há mais de 10 anos junto às comunidades tradicionais dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Pojuca, no litoral sul de Pernambuco, para a garantia do direito aos modos de vida, como ressalta Simone Lourenço, coordenadora da instituição. O direito ao território é você ter garantido seus modos de vida tradicionais, é você ter garantido a permanência no território com todas as condições de vida, né, de sobrevivência, e está extremamente ligado aos direitos socioambientais, porque hoje a gente vive uma transformação, né, negativa da questão ambiental, né? As mudanças climáticas vêm mostrando isso, né? O quanto o meio ambiente vem sendo degradado, o quanto a vida humana está em risco em função da degradação ambiental. E tratando-se a relação que isso tem com o direito ao território é exatamente que as pessoas que estão nos territórios são as mais afetadas com essas mudanças, né? Ou seja, quando o meio ambiente ele é degradado num território ocupado por comunidades tradicionais, essas comunidades vão sofrer os impactos, né? E que impactos são esses? Que vai desde a questão do ferimento à identidade ancestral dessas comunidades, né? Até ao risco de mudança negativa nas condições de vida. Outro aspecto importante é que o processo de dragagem, desmatamento do mangue e poluição atmosférica impactam diretamente na existência das pessoas que preservam o território. Que vive da pesca, que é uma cultura tradicional, né? Quando o seu ambiente, o meio ambiente, ele sofre mudanças, por exemplo, dragagens, desmatamento do mangue, né? Poluição do estuário, isso compromete de forma muito, muito grave, né, a sobrevivência dessas pessoas no território. Né? Então, vamos falar da nossa realidade. Né? Nós moramos num território onde tem um mega empreendimento instalado. E para esse mega empreendimento ser instalado, ele precisou, né, ocupar grande parte, né, de um ecossistema, né, aqui no litoral sul. Então, a gente tem o Porto de Suape, que ele está instalado dentro do mar, dentro dos mangues e dentro das comunidades tradicionais, Se a gente for olhar, né, do ponto de vista do direito socioambiental, o que essas famílias perderam? Né? Perderam seu território, perderam a biodiversidade, vem perdendo cada vez mais a sua identidade ancestral. O fórum chama a atenção para o racismo ambiental que está por trás do desenvolvimento econômico. Toda a prática e lógica de desenvolvimento econômico ele vem impregnado de racismo ambiental. É um desenvolvimento que expulsa as famílias, é um desenvolvimento que polui o mar, que polui o mangue, né? Que destrói a natureza. Então, direito socioambiental é garantir, né, a vida digna das pessoas nos seus territórios. André, acho que com esse exemplo que Rafael nos trouxe sobre o caso Suape, a gente consegue integrar um pouco mais para a discussão a questão da justiça socioambiental, né? Porque não tem como falar na verdade, não tem como a gente falar muito de direitos humanos de maneira tão fragmentada, né? No final das contas, eles estão todos unificados, são indivisíveis e indissociáveis. Mas o direito à cidade, a gente
cada vez mais vendo a mudança no meio ambiente, vendo a mudança das crises climáticas, a gente vendo o racismo ambiental afetando em larga medida as populações periféricas, as populações tradicionais. Como é que a gente consegue equalizar melhor essa compreensão, que eu acredito, Manuel, que tenha crescido bastante também na comunidade internacional, que não é tão próxima do tema, com a própria postura do Papa, né? Com a encíclica da Casa Comum. Isso. Então, já tem uma pergunta aqui para André e já vou falar para Manuel. André, por favor, fica à vontade. Então, esse tema, o tema da justiça socioambiental, ele naturalmente está bem mais, né, veio mais à tona com essa crise climática, o processo de intensificação de eventos climáticos mais drásticos, né? Mas esse não é uma situação que é necessariamente atual, né? Como eu falei no bloco anterior, essas populações, historicamente, a elas foi negado acesso às parcelas melhor, né, situadas para moradia, para suas atividades na cidade. Então, necessariamente, esse não é um tema novo. O que acontece é que, com os eventos climáticos mais severos, e que de fato vem se intensificando, isso a ciência prova, né? Enfim, isso tem sido mais evidente, né? Os impactos sobre essas populações se tornam mais evidentes, né? São maiores, naturalmente, e há uma, digamos assim, chama mais atenção de todo mundo a situação. Mas é importante entender que a justiça socioambiental, ela parte de um princípio que toda a população teria acesso às condições ambientais, aos recursos naturais que seriam para a acessibilidade de todas as pessoas, né? E, em geral, você tem localizações na cidade ou em áreas, pegando, por exemplo, o caso como Recife, áreas estuarinas como Recife, o caso de Suape, né, que são áreas que muitas populações se utilizaram até por seu processo histórico, ancestral de sobrevivência, seja com a pesca artesanal, seja com o extrativismo, são áreas que foram escolhidas, né, foram as opções que se teve para se estabelecer essas populações e que hoje passam a ter bastante interesse de outros agentes, sobretudo agentes econômicos. É o caso de Suape, por interesses estratégicos, situacionais, né, do porto de Suape, seja em situações muito cotidianas que a gente tem aqui no Recife, como a expansão do mercado imobiliário, né, que hoje, né, você tem um conjunto de áreas na cidade ribeirinhas que se estabeleceram nessas áreas não por opção, mas era enfim, por a condição que se restava para ter, com muitos aterros, né, nas margens dos rios ou nos morros, e hoje muitas dessas áreas passam a ser áreas de interesse do mercado imobiliário. Então você vê áreas que há algum tempo nós tínhamos na cidade vistas como áreas que não tinham interesse. Hoje há uma notória, nos últimos 30 anos, há uma grande valorização das frentes d'água como áreas de expansão do mercado imobiliário, e as comunidades que estão instaladas nessas áreas, veja, como alternativas que foi há alguns anos, há 50, há 100 anos, hoje essas comunidades estão sendo retiradas desses locais. Porque a lógica do capital, né, traz essa ideia de que a frente d'água, a paisagem que se defronta numa frente d'água, ela gera mais-valia, ela gera um interesse maior do mercado, e isso não interessa ter essa população nesses lugares. Então, é nesse tipo de situação que a gente verifica o quanto a injustiça ambiental se estabelece, né? E aí, como você bem falou, não é para qualquer pessoa. É para a população negra, é para a população mais pobre e sobretudo, afeta as mulheres, que são as mulheres que dominam, né, que tomam conta dessas atividades, são as mulheres que tomam conta das famílias, são as mulheres que não vão ter espaços para as crianças, né, terem lazer, terem suas atividades nas comunidades. Então, isso não afeta de uma forma igual a todo mundo. Então, por isso que a gente trata do tema da justiça ou da injustiça socioambiental, né? Porque não é um padrão que se aplica a
a qualquer pessoa da sociedade. Então, há uma seletividade, digamos assim, nesse processo de injustiça. Sim, com certeza. E quando vai para essas populações mais vulnerabilizadas, né, parece que a palavra direito acaba se transformando em privilégio, né? Qualquer direito além do respirar já é privilégio. Manuel? Isso, é importante que quando você traz a ideia da justiça, a justiça aqui é no sentido dos valores que ela agrega. A ideia da equidade, a ideia de acesso, né? Porque a ideia de justiça ela é muito complexa, ela pode representar para muitos a exclusão do próprio acesso à justiça. Então, a justiça aqui socioambiental, a ideia de que, veja, se nós temos, como diz o Papa Francisco, né, uma casa comum, um ambiente que é o globo, a terra, como é que eu não posso compartilhar a cidade, que é um microcosmos de um cosmos maior, não é? Então, isso volta à ideia de que nós temos uma sociedade de classes, e essas sociedades, elas marcadamente evoluíram a partir do desenvolvimento da cidade. A cidade, ela mudou a história do mundo, né? No momento que você tinha a polis grega, né, você começa a ter a ideia de política, né? Tanto que a palavra política vem de polis. Então, essa ideia do exercício da cidadania, sendo que na Grécia era profundamente desigual. Só quem podia ter acesso à vida política eram os brancos e ricos, né? Os donos de escravos. Então, foi com o desenvolvimento, veja só, da classe operária, dos sindicatos, dos movimentos populares, é que as cidades se tornaram uma arena aberta de participação e de redefinição do papel do Estado. Então, o Estado hoje, ele não é mais o Estado que vai, digamos assim, criar áreas de segregação. E aí você teria a política do apartheid, que, por sinal, foi implantado na África do Sul por muitos anos, né? E você tem ainda projetos coloniais que foram implementados nas cidades. Por exemplo, a cidade do México, ela é em cima do que era uma civilização maia. Então esse processo, né, de mudança do ambiente, de adaptação, de intervenção no meio ambiente, ela se traduz também com um projeto de Estado. Então, o que você traz, o que nós lutamos a partir de Dom Helder, né, e toda a Comissão dos Municipais lá atrás, quando criou a Lei do Presês, foi a perspectiva de uma outra cidade. Uma outra cidade é possível. Não a cidade dos poderosos, não a cidade dos donos de poder e de terra, ou dos que têm prestígio, mas a cidade ela pode ser inclusiva, ela pode ser plural, e ela pode conviver, né? Porque a ideia é essa, não é excluir ninguém, é ser uma cidade em que todos têm o direito de ir e vir, e esse direito de ir e vir consagra-se na perspectiva também ambiental. Ora, veja que coisa como é a ideia da injustiça, né, socioambiental. A chuva cai, uma bênção, né? A chuva cair, né? Veja, que coisa mais poética do que você esperar uma boa chuva. Mas quem mora em área de risco, quando a chuva, né, vem no horizonte, ela tem medo. Ela tem medo da sua própria subsistência. Então, isso é que é iniquidade ambiental. A mesma chuva que para uma parte da população representa o desabrochar de uma rosa, para outros é o fim da sua própria vida. E a gente já vai entender também como é que se dá essa relação da população com a cidade a partir da fala do povo. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo com Luiz de Castro, levando para as ruas as perguntas. Na sua experiência, a cidade foi feita para você? E como é que é a sua relação com a cidade? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre direito à cidade com justiça socioambiental. Agora é hora do quadro Fala Povo com Luiz de Castro. Já se perguntou se a cidade foi feita para você? Uma moradia digna, uma boa infraestrutura urbana e um transporte adequado são alguns dos direitos que estão assegurados pelo Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Por isso, o Fala Povo quer saber, na sua experiência, como é a relação com a cidade? A minha relação com a cidade é boa, porque eu adoro morar aqui. E se ela foi feita para mim, eu acredito que não, porque ela não é uma cidade planejada. Ela é uma cidade que foi construída através aí do comércio
ali que se desenvolveu ali pelo centro do Recife. E ela não tem, assim, a parte urbana dela não é feita para a gente, né? Você pode ver as ruas, elas são mais largas, as calçadas são estreitas, muitas árvores com problema de raiz subindo, né, assim, pela calçada. O urbanismo aqui da gente está muito prejudicado. Esse direito de vir está ficando cada dia mais cerceado, mais cortado, por conta dessa violência que a gente vê acontecendo por aí, em todos os cantos, nas praias, nas praças, nas ruas. A verdade é essa, há um certo receio de andar na rua. Sempre a gente tem que estar atento. Isso aí também eu acho que não é um mal só do meu Recife, da minha cidade, é do Brasil todo. Mais ou menos bem. Assim, se você disser que, se eu disser não me sinto bem segura, isso não é verdade, a gente sabe que não é. Manuel, uma das respostas falou a respeito da insegurança no meio urbano, né? Como uma coisa imperativa para essa relação plena que ela tem com a cidade. Tu pode tecer um pouco mais sobre isso? Tudo se soma àquela concepção de mundo e de sociedade que você tem, né? Quando a gente construiu uma justiça cidadã, uma constituição cidadã, também se criou uma segurança cidadã, né? Hoje não se fala mais de segurança pública, mas de segurança cidadã. A segurança cidadã significa dizer que nós fazemos a segurança, não é o Estado. O Estado é parte do projeto que agrega a uma ideia de segurança pública. Mas se a gente der ao Estado o poder absoluto sobre a segurança pública, a gente vira um Estado totalitário. Então as pessoas têm uma visão ingênua de que é preciso colocar um policial em cada esquina, enquanto que, na verdade, a gente devia diminuir o número de policiais e aumentar a participação popular. A gente vê que a questão de uma cidadania ativa, participativa, integrada nas decisões políticas, e não só na decisão, né, nas próprias formulações, está sempre vindo à tona. Mas parte do processo para poder participar também é ter acesso a certos conhecimentos sobre as pautas, né? Por exemplo, uma coisa que pouca gente hoje em dia tem tanto discernimento sobre são as questões dos preseios, né? E que é a questão fundamental quando a gente está falando sobre direito de cidade. Tu podes, você como educador social, pode trazer para a gente minimamente explicado? A gente vai até Linka colocar aqui, ó, exatamente Preseis. com o tema da segurança. Preseis é um programa que trata especificamente de segurança fundiária. O que é isso? Garantir que as pessoas tenham direito, estejam seguras em relação ao seu local de moradia. Não estejam ameaçadas de serem despejadas daquele local. Então, parcelas da cidade aqui no Recife, e o Preseis ele nasceu aqui no Recife. O Preseis é o Programa de Regulamentação das Zonas Especiais de Interesse Social. São zonas na cidade, áreas da cidade, comunidades, né, que tem na cidade do Recife. São centenas na cidade de áreas como essa. Hoje, uma centena é regulamentada como Zona Especial de Interesse Social, que a ela é garantida uma segurança jurídica. Ou seja, ninguém vai despejar. O Estado não pode chegar ali e tirar essa população daquele local. Uma empresa que se diz dona daquele local, ou uma pessoa, ou um capitalista que se acha dono da cidade não pode chegar ali e dizer, olha, vou entrar com ação na justiça e vou tirar essa comunidade daqui. Então, ela tem uma segurança jurídica. O Preseis foi um programa, ele existe ainda, né, no Recife, que inspirou o país inteiro. Hoje existem ZEIs no Brasil inteiro, é uma experiência que é reconhecida internacionalmente. É um grande orgulho, né, ser recifense, esse é um grande patrimônio do Recife. Infelizmente, as ZEIs estão num processo de grande ameaça, porque exatamente as ZEIs foi o que sobrou no Recife de áreas de expansão para o mercado imobiliário. Recife é uma cidade compacta, né, extremamente ocupada já completamente seu território, e o mercado imobiliário, na sua ganância, né, de avançar, de se expandir, de gerar capital e mais-valia, ele tem hoje o grande alvo do mercado imobiliário, são as zonas especiais. Mas eu queria acrescentar que, além do Preseis, a gente precisa também falar das águas. As águas também são um patrimônio natural, né, que todos deveriam ter acesso, mas não é verdade. A gente passa por um processo hoje no Recife de privatização das águas, haja vista o que vem acontecendo aqui na Bacia do Pina, né, com a instalação de piers, com a instalação de marinas, né, e que proíbem parcela da população da cidade. No Recife nós temos 11 comunidades tradicionais pesqueiras, e essas comunidades hoje não podem mais ir pescar em algumas áreas da Bacia do Pina, proibidos, regulamentados pelo Estado brasileiro. Então veja que situação nós temos, né, de negação ou de injustiça ambiental. Um patrimônio natural, que é a água,
as águas da cidade e que algumas parcelas das águas não podem ser acessadas por quem durante tantos anos conservou essas águas, fez dela e alimenta muita gente, muitos de nós. O caldinho de sururu que a gente toma na praia, né, que a gente tanto prestigia aqui no Recife, ele vem dessa população que hoje não pode mais pescar ali na Bacia do Pina, porque as águas estão sendo privatizadas. Isso é injustiça ambiental, é disso que a gente está falando, é desse direito à cidade, por esse direito à cidade que a gente luta. Só rapidamente para finalizar o bloco, pouco mais de 1 minuto, Manuel. Isso aqui a gente está retomando para a pergunta que a gente acabou de responder, né, sobre segurança, porque essas populações elas acabam sendo coagidas, ameaçadas, né, por essas empresas do setor imobiliário ou por outras, de forma realmente a ameaçar diretamente a sua vida. Como é que essas pessoas conseguem, por exemplo, conseguir acesso à justiça ou conseguir acesso de segurança de uma forma efetiva? Há essa possibilidade? A Defensoria Pública hoje tem um núcleo, né, urbano que trabalha com esse tema e tem feito um trabalho muito importante com a sociedade civil. A FASE, o SENDEC, né, entidades que lidam com o direito à cidade, atuam em conjunto, em rede, como Recife de Luta, Fórum Presês, que são redes históricas, né, que fazem com que nós tenhamos esse enfrentamento. Mas é um enfrentamento muito desigual. Então a gente agora vai dar um breve intervalo para a gente responder a uma pergunta que vem de quem está nos assistindo. Próximo bloco a gente volta com o quadro Educar para os Direitos Humanos. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Direito à Cidade com Justiça Socioambiental. Agora, André Araripe e Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Otávio Conra. O Estatuto da Cidade garante ao indivíduo o poder de aproveitar o lugar em que se vive de maneira ampla e justa. Isso vai desde andar em uma calçada pavimentada e ter acesso a uma moradia digna, até uma ida em um parque em um momento de lazer, tendo sempre a sua cor, gênero e classe social respeitadas. Mas na prática, será que todo mundo é visto e tratado da mesma forma? É através dessa perspectiva que temos a pergunta da estudante de medicina Mirelle Medeiros. Quais os entraves enfrentados para a efetivação de políticas públicas que garantam a justiça socioambiental? A gente agradece a Mirelle Medeiros, estudante de medicina, pela pergunta. Aqui eu não vou nem me atrever a falar. Manuel, depois André? Eu acho que o grande entrave é a questão da educação pelos direitos humanos. Porque na medida em que você trabalha a cidadania, trabalha direitos, participação, você passa a perceber a cidade como um lugar de direitos e não como um lugar de exclusão. Eu falava no bloco anterior, não é, da chuva, e que, portanto, a chuva traz para uns um desastre e outros é apenas uma passagem de um tempo, né, de um temporal. Para muitas pessoas também, elas entendem isso como se fosse natural. Veja, é natural que uma população inteira, mais de 100 pessoas morram por conta de uma chuva? Isso não tem nada a ver com natural. Isso é falta de planejamento, isso é falta de política pública, isso é falta de direitos. Então, quando alguém morre em função de um enchente, é porque o Estado e a sociedade morreu junto com ela. Indo para o outro lado, né, assim, também considerar que o Estado é um grande violador de direitos, né? Então, e aí nós temos no cotidiano exemplos nesse tema da justiça socioambiental, do direito à cidade, que refletem isso. Um caso emblemático aqui no Recife é o caso do Cais José Estelita, completando 10 anos agora, né, daquele período, né, de ebulição na cidade, que a cidade se mobilizou, né, contra esse empreendimento, que de fato é um empreendimento de grande impacto na cidade, que houve pouco debate, com um processo extremamente remendado, né, de situações duvidosas, né, quanto o atendimento dos requisitos legais, desde o processo do leilão do imóvel, que era da Refesa, ao processo de habilitação do projeto, a aprovação, o processo de licenciamento ambiental, todo repleto de questionamentos, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público atuando, os movimentos sociais. Então, veja, o próprio Estado parece que se une, o Estado, quando eu digo aí, né, as diversas
frentes que compõem o Estado, parece que há uma união em momentos como esse, junto com o capital, né, para que favoreça empreendimentos como esse, que são empreendimentos violadores. Então, como o Manuel colocou, por um lado, um limite os nossos limites enquanto sociedade civil, né, de avançarmos na consciência cidadã, na consciência da cidadania para os direitos humanos, né, e por outro lado também essa conivência que parte, né, do aparato do Estado tem com empreendimentos, com situações, né, que não promovem os direitos, não promovem esse direito, nem essa justiça socioambiental. Certamente não se trata de um projeto que promove justiça socioambiental no Recife, um projeto de impacto daquele tamanho como o projeto do Cais José Estelita, né? O Novo Recife, né? Que de novo não tem nada, né? É uma velha prática, né? Abusiva, exploratória da cidade, de intensificação, de uso excessivo dos recursos da cidade, e que a gente sabe que teve muita conivência, né? As Torres Gêmeas é outro exemplo, né? Nós temos legislação ambiental, nós temos legislação de uso de APP, são empreendimentos que são implantados dentro das APPs, né? Esse explica pra gente parque, o que é APP? APP é uma área de preservação permanente, né? Toda frente d'água, ela tem uma área protegida, uma margem, uma faixa de margem que é protegida. Se em cursos d'água muito pequenos, estreitinhos, isso é menor, é de 30 metros, isso pode aumentando até 50, então, dependendo do curso d'água, você tem que garantir, o Código Florestal delimita essas áreas, essas faixas de proteção. Qual é a distância das Torres Gêmeas para a margem da Bacia do Pina? Qual é a distância que nós temos daquele hotel lá que está sendo implantado para a margem da Bacia do Pina, né? Então, e como é que isso, a população se pergunta isso, como aprova? Se a lei diz que não pode, né? Por outro lado, nós temos comunidades de baixa renda que estão implantadas em áreas às margens dos rios, dos cursos d'água, aqui mesmo no Recife, né? E muitas vezes o Estado, como agente público, intervém nessas áreas, retira essa população com o argumento de que elas estão numa área de APP. Então é como se fosse 2 pesos e 2 medidas, né? E isso, de fato, para a opinião pública, para a população, parece e dá um sentimento de incapacidade, né? De se contrapor a esse processo. Mas a gente continua lutando, né? Se apegando, né? no Estado de Direito que nós, com tanto suor, conseguimos construir, né? E manter no Brasil, e com essas ferramentas, nos apoiando nas estruturas do Estado, nos apoiando nas organizações da sociedade civil, nas comunidades, que a gente luta para que esses direitos de fato sejam acessados, e essa injustiça, esse tratamento desigual, isso é a injustiça, né? Quando a gente fala de injustiça socioambiental. Por que numa situação é possível? Porque numa outra situação não é possível. Então, isso não é justo, né? Justiça é quando a gente tem um tratamento igual, e aí o professor, melhor do que ninguém, pode, né, nos certificar disso. Então já fica com a bola, Manuel. Como é que a gente pode certificar isso? Porque se a gente tem esse sistema de injustiça tão grande, a gente não sabe a quem a gente recorrer, né? A gente, por um lado, espera que o Estado seja o grande promotor, o grande defensor, em tese, né? De uma série de garantias de direitos, mas que no final acaba violando. Então, até uma certa insegurança, digamos assim, de parte da população, procurar outros mecanismos, procurar outros caminhos, como a Defensoria Pública, como o Ministério Público. O que é que você pode dizer para essas pessoas, para essas organizações? Saber se indignar, que é o que você trouxe. Veja, nós não podemos achar apenas belo um prédio que me tira direitos de ir e vir. Eu tenho também que questionar. E tenho que fazer esse questionamento no dia do voto. Quando você votar, você tem que fazer uma reflexão. Ora, quem é o gestor que autorizou que eu não tivesse acesso à praia? Quem é o gestor que autorizou que o meu parque seja privatizado? Que o posto de saúde que eu vou agora pagar para ter acesso foi privatizado? Então, assim, a privatização do que é coletivo tem um interesse, digamos assim, individualista, porque a promessa da privatização sempre é um melhor serviço. Eu vou privatizar porque você vai ter um melhor serviço. Ora, se isso fosse verdade, a última chuva que caiu no Recife não tinha 15 mil pessoas sem energia elétrica.
Professor, a gente vai ter que segurar um pouquinho, porque temos ainda o 5º bloco, mas já fica aí também a dica, né? A gente estava falando sobre o Novo Recife. Quem quiser acompanhar mais como é que foi o caso, pode pesquisar. Facilmente no Google você encontra Movimento Ocupa Estelita, tem uma série de produções que vão te deixar mais atualizado e atualizada. A gente volta já já no 5º bloco. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre direito à cidade com justiça socioambiental. Para isso, contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, e do arquiteto e urbanista André Araripe, educador da ONG Fase Pernambuco e integrante da articulação Recife de Luta. Bom, esse momento final a gente tem para uns 8 minutinhos mais ou menos para continuar tecendo as discussões, mas que no final das contas acaba sendo pouco, né? Então, já para dar aquele gostinho de quero mais, eu queria começar esse bloco perguntando como é que as pessoas que estão nos acompanhando podem continuar tendo acesso a esse tema. Vocês têm algum artigo, alguma organização, alguma rede social que vocês possam indicar? Passar a bola para André. Pronto. Podem... Veja, a Fase ela tem uma produção grande. A Fase não está só aqui em Pernambuco, nós estamos em vários estados do Brasil e a gente vem acompanhando esse processo de direito à cidade e justiça socioambiental em diversas cidades, né? Na Amazônia, no Rio de Janeiro, em Vitória, no Mato Grosso, área de expansão lá do agronegócio. Então, esse é um tema que nos prende e nos dá muito trabalho e que a gente tem muita produção. Então, quem tiver mais interesse pode ir lá no nosso site, fase.org.br, e também nas redes sociais, no nosso Instagram, ONGFase. E a gente tem muito artigo sobre esse tema, tem muita produção, tem muitos estudos de caso, notas técnicas publicadas. Inclusive, confesso que filei um pouquinho no site de vocês para preparar o programa, viu? Então, atesto também. Tá bom. Manuel? Isso, eu acho que você também pode acessar o Sendec, www.sendec.org.br, e a partir dessa literatura especializada do direito à cidade, você também acessar as teses de doutorado, dissertações que existem não só nas universidades, mas também fora do Brasil, na América Latina. Aí já pulando para outra pergunta, Manuel, que a gente falou aqui no intervalo do bloco. E como é que a gente faz para poder participar do movimento pelo direito à cidade com justiça socioambiental? A luta da sociedade civil ela é aberta a todos. Quem quiser participar das entidades de direitos humanos pode se comunicar diretamente, e o fórum, né, o movimento social também é aberto à participação de todos. Como um movimento social, tem uma carta de princípios, tem uma ética, tem um movimento, tem um perfil, digamos assim, político, que permite ela manter a sua identidade. Então, evidentemente que as pessoas que queiram compartilhar dessa identidade são muito bem-vindas. Aqui no Recife a gente tem a Articulação Recife de Luta, que é uma articulação que agrega um conjunto de organizações não governamentais, movimentos sociais, enfim, pessoas mesmo, indivíduos que queiram se mobilizar, que estão lá, que também temos um site, estamos nas redes sociais, Articulação Recife de Luta, você encontra lá também, manda lá no direct um oi, que certamente a pessoa vai ser acolhida e vai ser chamada para participar das atividades, dos movimentos que a gente faz aqui pela cidade. Que maravilha. A gente acabou falando assim durante o programa sobre a grande questão das chuvas no Recife, né? Até para onde a gente está, nós estamos gravando esse programa do Recife, e alguns anos atrás tivemos uma chuva histórica que realmente reforçou o quanto a cidade estava despreparada. É verdade que a chuva foi desproporcional, mas a cidade estava despreparada para receber não só em Recife, né, como na região metropolitana. Isso acaba se refletindo muito, toda a nossa discussão, sobre as próximas eleições que a gente vai ter, né? Estamos gravando 2024, que é um momento de pré-eleições municipais. Como é que a gente pode fazer para ter esse acompanhamento? Porque esse é um momento decisivo, não que a democracia ela se esgote tão somente no momento do pleito eleitoral, mas é um momento importante para a gente tomar algumas decisões pertinentes e, de certa forma, duradouras, pelo menos por 4 anos, né? Que dicas vocês podem dar para a gente ter esse acompanhamento? Porque o ideal é a gente não só votar, né? É pesquisar,
votar, cobrar, acompanhar, divulgar, protestar. Isso. Nesse caso específico, E se organizar. tem uma situação muito oportuna no Recife. Após essa tragédia de 2022, que a gente teve um evento severo climático aqui das chuvas no Recife, a cidade foi extremamente impactada. A Prefeitura do Recife conseguiu captar junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento um empréstimo no valor de 2 bilhões de reais para fazer um programa que chama Promorar, que é o Programa de Resiliência Urbana aqui no Recife. É um programa que se propõe preparar a cidade para esses eventos climáticos. E uma dica que eu diria é, vamos ficar de olho nesse programa. É uma grande oportunidade para a cidade, na verdade, de trazer infraestrutura, né, de poder realizar a remoção de famílias que estão em áreas de risco, mas é importante estar atento que essas famílias não podem ser despejadas de suas áreas, retiradas à revelia, né? Ou seja, a gente tem uma máxima que a gente chama, quem trabalha com direito à cidade, que é a saída tem que ser chave por chave. Eu saio da minha casa e eu recebo uma outra casa. E essa outra casa tem que ser na própria comunidade, tem que ser nas vizinhanças, porque é ali que a família se reproduz, é ali que ela tem o seu bico, é ali que ela faz a sua oia, é ali que ela tem o seu emprego, para quem tem emprego, né? É ali que o filho estuda próximo, é o posto de saúde que eu já conheço, a agente comunitária. Então, a gente não pode, a gente precisa fiscalizar muito esse programa, né? A fase, junto com a Articulação Recife de Luta, a gente está com uma ação, o SENDEC, a gente tem feito uma ação importante de fiscalização desse programa, mas é um programa que ainda não veio para a rua. São 2 bilhões de reais, é um prazo de 6 anos, então ele perpassa para a próxima gestão. É importante que nós estejamos atentas e atentos e cobremos das candidaturas, né? Tanto a prefeito, a prefeita, que vem agora esse ano, mas também aos parlamentares municipais, vereadores e vereadoras candidatos aí, para que estejam de olho e cobrem isso. Ou seja, não se justifica resiliência urbana despejando famílias, tirando famílias de áreas de risco e empurrando-as para outras áreas de risco, que no final das contas é isso que acontece. Então, é preciso fiscalizar, é preciso ter, né, cobrar, né, dessas autoridades que estão se colocando à disposição com o espírito público, de servir a sociedade, para que elas tenham esse cuidado, não continuem fortalecendo esse sentimento de injustiça socioambiental, né? A liberação das águas do Recife, isso é uma questão a ordem do dia, né? A gente não pode continuar com esse processo de privatização dos rios, dos cursos d'água da cidade, de expulsão das ex da cidade, o que houve recentemente ali nas ex, lá ali na Vila Esperança, Cabocó, né, com a construção da ponte Monteiro e Putinga. A ponte é importante para a cidade? É importante, mas ela não pode despejar aquela quantidade de famílias que foi feita, que houve ali. Uma ex inteira foi dizimada. Para onde foram aquelas famílias? Recebendo 30 mil, 20 mil reais de indenização. Vai ocupar uma outra área de risco. Então você não está fazendo programa de resiliência urbana. Então precisamos estar atento a isso, atento a esses programas e cobrar dessas pessoas que se propõem a ocupar cargos públicos, que tenham esses compromissos com a cidade. André, e é interessante porque a gente acaba falando muito, de novo, né? A gente está aqui em Recife, em Pernambuco, então a gente acaba trazendo muito dessa experiência, mas é uma experiência que ela se reflete muito não só na nossa dimensão geográfica do Brasil, né, territorialmente falando, mas também ao longo da história, né? A história do Brasil começou com um processo de expulsão, né? Processo de afastamento, de marginalização. Então, fica a dica para a gente acompanhar, inclusive esse programa ele é específico do Recife, mas nada impede que os gestores e os eleitores e cidadãos acompanhem esse programa para de repente replicar, né, buscar replicação em outros municípios, se ele ocorrer todo nos conformes. Gente, infelizmente, estamos no finalzinho do programa, já estamos bolando outras pautas para futuros programas, para voltar a falar com o André. Eu queria imensamente agradecer a participação de vocês. Por favor, deixem a palavra final desse programa. A gratidão por essa oportunidade de estar com o André e você nesse espaço tão importante de defesa dos direitos humanos. É isso, só gratidão. E que mais espaços como esse a gente tenha para poder defender, falar mais desse tema que é tão importante para todo mundo que vive nas cidades. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí,
é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia e até a próxima.